Muito bem, senhores. A aula de hoje vai ser um subtópico da aula de limas e operação de limagem, né? Que é a parte de seleção de limas. Então, podemos dizer que essa aula é a aula 6.1 de ajustagem mecânica, certo? Ela vem com o objetivo de ensinar vocês como selecionar ou como comprar uma lima, certo? Então, ela vem de modo a auxiliar vocês na prática de compra de material, de verificação de catálogos, entre outros. Então, os conteúdos serão como escolher a lima certa, como utilizar corretamente, as aplicações especiais, manutenção e cuidados especiais e tipos de lima. Então, a gente vai utilizar a bibliografia do catálogo da Apex, né? Eu não estou fazendo propaganda, certo? Eu escolhi esse catálogo justamente porque ele me pareceu bastante didático, certo? E eu, assim, gostei da forma que essa empresa criou esse catálogo de uma forma bem didática, assim, o entendimento, para quem não tem muita prática em comprar material, certo? Então, gostei bastante. Usei ele aqui para desenvolver essa aula. Então, como escolher a lima certa, né? Primeiro, a gente tem que entender quais são as partes da lima, né? Por exemplo, o comprimento, né? Então, o comprimento ele é medido do ombro da lima até a ponta, né? Ou seja, desse ponto aqui, ó, certo? A espiga não conta como medida de comprimento da lima, né? O tipo de material e tamanho da área a ser trabalhada determinarão o comprimento desejado. Então, aqui a gente já sabe que tem o picado, né? Aqui é a ponta, o comprimento do corpo, picado simples, picado cruzado, como a gente já estudou anteriormente, e a gente vai rever aqui no andamento dessa aula. E aí os perfis, também a gente já verificou isso na aula teórica de operação de imagem, mas não custa nada a gente estar fazendo essa revisão, né? Esse novo olhar, certo? Que a área a ser limada determinará o perfil da lima a ser usado, né? Por exemplo, o perfil redondo, para ajustar formas redondas ou côncavas. O perfil quadrado, para ajustar furos retangulares ou cantos, né? Abertura de chaveta, né? Rasgo de chaveta, utiliza bastante esse tipo de lima, né? Para rasgo de chaveta, por exemplo. Triangular, para ângulos internos agudos, como, por exemplo, a afiação de serra, serrote, etc., né? O chato, né, o uso geral de superfícies planas ou convexas, meia cana, dupla finalidade, né, do lado chato para superfícies planas ou convexa e lado curvo, né, para superfícies arredondadas ou côncavas, né. Então, ele tem aqui a função dupla, né, tem a função tanto da lima chata quanto da lima redonda, né, se for olhar assim. E a faca, chuva, coisa boa, em Teresina, para superfícies planas convexas ou para ângulos agudos, né? Então, esse tipo de faca aqui, né? Então, vou estudar aqui. E aí também a gente já viu os tipos de corte, né? Então, ó, o trabalho a ser executado de desbaste ou acabamento determinará o tipo de dente e de corte para cada aplicação. As limas tipos bastardas são ideais para a remoção mais agressiva do material. E as limas tipo mursa são utilizadas para acabamento final. Então, na aula que a gente viu de operação de imagem, a gente viu que a bastarda, a bastardinha e a mursa. Justamente o que vai determinar eles é o grau de desbaste, né? Então, quanto mais bastarda, mais grosseiro, né? Maior o desbaste. Quanto mais próximo à mursa, mais a condição de acabamento. Tipos de dentes. Classifica-se o picado das limas com referência às características dos dentes, em simples, duplo ou grossa, né? Grossa, não é grossa, tá? É grossa mesmo. Certo? Então, corte simples, ó, os dentes são diagonais paralelos, as limas de corte simples são usadas para afiar faca, tesoura, serra, enxada, facão, entre outros materiais, né? Então, ele tem esse tipo o picado dele é simples, né? Aí o picado cruzado, ou corte duplo, né? Dois grupos de dentes diagonais. O segundo grupo de dentes é picado na direção diagonal oposta, e sobre o primeiro grupo de dentes. As limas de corte duplo são usadas com pressão maior do que as de corte simples, com a finalidade de desbastar o material. Então, aqui você já trata mais do desbaste do material do que esse corte simples. E a grossa, que é de mais desbaste ainda, né? Que apresenta uma série de dentes individuais que formam um corte agressivo, usado principalmente em madeira, casco de animais, alumínio e chumbo, né? Então, a grossa aqui, ele já tem os dentes mais duros, não mais duros, mas mais grossos, né? Mais robustos, no ponto de vista
da retirada do material, né, ele é um pouco mais agressivo. E aí a ação de limar, né? Basicamente, há 3 formas de trabalhar com a lima. A lima reta, que é o movimento vai e vem, longitudinal. A lima é empurrada sobre a peça, diretamente para frente, e ligeiramente na diagonal, certo? E a translimagem, com as mãos segurando as extremidades, a lima é empurrada e puxada sobre a peça. E a limagem em torno. A lima é movimentada contra a peça que gira no torno. Para peças que podem ser danificadas devido à pressão no torno, devem ser colocados protetores de zinco, cobre ou alumínio entre elas e as garras do maquinário. E aí o modo de segurar, né? Quando a lima for utilizada com as 2 mãos, então presta bem atenção nessa figura, que ela é bem didática, certo? O cabo deve ficar acomodado na palma da mão, mais próximo da base do dedo mínimo. O polegar deve segurar o cabo em posição paralela ao comprimento deste. Na outra mão, a ponta da lima deve ficar presa entre o polegar e os dedos indicadores médios, né? Então, você pode utilizar ele preso, né? Eu geralmente utilizo ele aberto, certo? Mas o certo é utilizar ele preso. Se o movimento não existir muita pressão, o polegar da mão que segura a ponta pode ficar no ângulo reto em relação ao comprimento da lima. O posicionamento da mão depende da pressão necessária para cada trabalho. E quando apenas uma mão, né, uma das mãos segura a lima, para limar peças que não estão presas no torno ou moça, geralmente o indicador é colocado sobre o cabo, em linha com a lima, né? Então, ele funciona dessa forma aqui. Tem movimentação da lima. Para uma limagem plana, os movimentos devem ser sempre para frente, numa linha praticamente reta. O curso deve ser modificado apenas o suficiente para evitar sulcos na peça. Deve-se evitar o movimento de vai e vem, pois este produzirá superfícies arredondadas. O movimento para trás deve ser leve, para não prejudicar a estrutura dos dentes. Então, o que ele está querendo dizer aqui é o seguinte, né? É claro que, quando ele diz que o movimento deve ser sempre para frente, numa linha praticamente reta, às vezes é impossível você, na prática, fazer esse tipo de manobra, né? Porém, eu acho que o mais importante, assim, que eu colocaria na prática da utilização da lima é você utilizar uma pressão constante na sua mão, certo? E fazer um esforço na ida e no recuo levemente, certo? Não precisa nem tocar na peça no recuo, você pode tirar, ou você pode tocar ela levemente, tá? Então, você ataca ela pressionando e retira ela sem pressionar, certo? Então, esse é o funcionamento, é a manobra mais básica possível de se utilizar uma lima, certo? Ela corta apenas em um sentido. Como manter a lima cortando, né? Então, a aplicação excessiva ou suficiente de pressão na lima durante o trabalho reduz rapidamente sua vida útil. Cada material necessita de uma pressão diferente, e isso obtém com a utilização da lima correta. É inútil e contraproducente tentar alcançar um desbaste maior com excesso de pressão, por exemplo. Para isso deve-se usar uma lima mais resistente. Então, por isso que é importante essa aula, né? Então, às vezes a gente utiliza a lima errada para um procedimento errado. Isso nos cansa, segue a lima e o trabalho fica um trabalho feio, né? Então, para cada tipo de material, para cada condição de desbaste, você tem uma seleção de lima diferente, certo? Então, existe uma ciência por trás da escolha da lima, não é só simplesmente chegar lá e limar, certo? Existe uma ciência, e é a ciência que eu quero que vocês entendam, que eu quero que vocês desenvolvam, né? Então, aplicações especiais, né? Você tem a translimagem. A translimagem consiste em segurar a lima em ambas as extremidades e, alternadamente, empurrá-la e puxá-la transversalmente pela peça do trabalho. Dessa forma aqui, ó. Sendo limas feitas para cortar em movimentos longitudinais para frente. Uma lima de ângulo agudo, menor 45 graus, nunca deverá ser usada, pois marcará e riscará em vez de raspar e cortar. Quando bem feita, a translimagem produz um acabamento melhor do que a limagem normal, né? Então, você já vai utilizar a translimagem aqui com um picado simples, né? Assim, a tendência, né? Vamos dizer assim, é mais preferível você utilizar com um picado simples e ele numa condição, como é que eu posso dizer,
numa condição, assim, para acabamento, né? Então, você vai utilizar ela uma mursa, certo? E não uma bastada. Para você melhorar o acabamento, você utiliza essa translimagem. E a afiação de dentes de motosserra. Esta aplicação exige limas redondas, especificamente projetadas para afiação de motosserras. Essas limas são dimensionadas com diâmetro exato para perfeita ajustagem aos dentes das motosserras. A lima é colocada contra a superfície chanfrada de corte dos dentes, que se estendem para ambos os lados e asseguram sua própria folga, no ângulo de 20 a 45 graus, em relação à lâmina da serra. Dependendo da especificação do fabricante, a direção do movimento da limagem é para fora da borda de corte, né? Também, esse aí, eu, particularmente, utilizo uma lima redonda, né, de picado simples, também, dependendo da condição do dente de serra, mursa, certo? Justamente para afiação, né, para um acabamento, uma afiação melhor. Ah, professor, posso usar uma de cruzado ou de corte duplo? Fique à vontade. Se você acha que está necessitando, ou se você quer usar dessa forma, não vejo o porquê não usar. Porém, assim, se eu fosse aconselhar, eu aconselharia utilizar um advocado simples, mursa, né? Certo? Para que a afiação seja melhor feita. Né? E limagem em torno. Ao limar peças em rotação no torno, a lima deve ser mantida rigidamente e permanecer estacionária, mas ser movimentada constantemente. Um rápido movimento de deslizamento, ou em sentido lateral, ajuda a lima a livrar-se das limalhas e evitar a formação de saliências e sulcos. Embora seja possível usar uma lima de serra, de engenho, para trabalhos de limagem em torno, existe uma lima chata especial para torno, a gente vai ver mais na frente, com dentes picados em ângulo maior. As bordas lisas dessa lima protegem as partes de trabalho que não devem ser limadas e as peças o prendem. Então, a limagem em torno é geralmente usada para ajuste de eixo. Para o desbaste, é indicado o uso de limas chatas de torno, certo? 12 polegadas, 35 milímetros, ou 14 polegadas, 355 milímetros. Limas chatas murchas, né? Então, mais uma vez, aí a gente trata da lima tipo chata, né? Para o sentido de acabamento. Limas de serra de engenho também são usados na limagem em torno, para melhor acabamento da superfície. Usando-se a lima chata para torno, deve-se tomar cuidado nas extremidades dos eixos, pois esse modelo de corte rápido poderá desbastar o material em excesso, né? Então, muito cuidado com essa parte aí das extremidades do eixo, né? Até porque ele é um concentrador de tensão, há um princípio aí formador de trinca quando submetido à fadiga, tem todo esse cálculo e essa análise aí no ponto de vista de elementos de máquinas, né? Outro cuidado que deve ser tomado é o de não passar a mão sobre a peça trabalhada do torno, pois a gordura e a umidade podem cobrir a superfície, dificultando o trabalho da lima. Para trabalhos em tornos com formas ovais, elípticas ou arredondadas regulares, limas especiais de corte mais finas são recomendadas. Então, a própria recomendação aí, ela traz uma recomendação um pouco maior. Por exemplo, não se coloca óleo lubrificante, nem fluido de corte, para poder utilizar a lima, né? Então, você dificultar o trabalho da lima, né? Então, justamente por quê? Porque ele possui os óleos graxos ou os óleos minerais sintéticos ou fluidos de corte, ele possui gordura, né? E umidade, né? Então, ele cobre essa superfície, dificultando mais o trabalho dele, né? Certo? Da lima, no caso, né? Então, manutenção e cuidados especiais, né? Então, o operador deve segurar a lima sempre pelo cabo, se necessário também pela ponta. Deve ser evitado o contato com a superfície picada, né? A gordura e a umidade das mãos podem prejudicar a área de corte, reduzindo a vida útil da lima. Sem contar a questão de segurança, né? Às vezes você tem ali um debris na lima e você toca com a mão e, de repente, esse debris, ele entra em contato com a sua epiderme, né? Enfim, o interessante sempre é você utilizar a luva, certo? E seguir a recomendação aí do catálogo dessa aula. Limpeza. A limpeza da superfície picada é fundamental para a durabilidade e eficiência da lima. Após cada dia de trabalho ou quando houver o empastamento dos dentes, deve ser utilizado limpadores de lima. Para a limpeza geral, utiliza-se a carda,
e para limas de picado fino, a escova, né? Então, é interessante que vocês, sempre quando trabalharem com a lima e forem guardar, fazer essa limpeza. É extremamente fundamental, né? Principalmente num ambiente acadêmico, né? Onde outros colegas vão utilizar essa lima e a gente precisa, tendo em vista que a gente trabalha numa instituição pública, né, zelar pelo bem público, né? É esse senso de urbanidade, esse senso público, esse espírito público. Armazenagem. O principal cuidado que se deve ter na armazenagem das limas é com a sua área de corte. Uma vez que o picado se constitui de dentes agudos e afiados, que são fundamentais para a eficiência da ferramenta, eles devem ser protegidos de queda e choques. Por isso, recomenda-se que as limas sejam armazenadas suspensas, com as áreas de corte livre ao ar, conforme essa imagem aí bem elucida, né? E aí vamos para os tipos de limas, né? Então, quando vocês forem catalogar, comprar, fazer pesquisa de preço de limas, né, ela vai vir assim mais ou menos dessa forma, né? Do qual você vai ter a sigla, certo? O FB e FS. Geralmente esse F significa um tipo de lima, né? Por exemplo, lima chata é sigla F. Esse B é bastarda e esse S é mursa. Geralmente é assim. Quando é média, né? Um M. Então, FB é lima chata, bastarda, certo? Então, vai depender também de catálogo a catálogo, e vai a depender, certo? Mas geralmente é assim. E aí você tem a medida, certo? Você tem o peso, o tipo, a embalagem, né? Esse aqui às vezes diz aí o quanto vem, né? De material, certo? Não sei muito bem explicar esse aqui nesse catálogo em si, né? Então, aqui está o perfil, certo? É uma lima chata, que é utilizada por profissionais nas áreas industriais para trabalhos gerais em aço, ferro fundido, etc. Bastante utilizada em superfícies chatas e curvas. Levemente afilada na largura, tem corte duplo em ambas as faces e corte simples em ambas as bordas. As limas chatas bastardas são utilizadas em mecânica e ferramentaria, para desbaste ou remoção rápida de metais, e as mussas para acabamento, né? Então, a gente já explicou isso, já é uma coisa já pré-batido, ponta virada, no ponto de vista do nosso desenvolvimento acadêmico, no momento. E aí você tem lima chata para torno, né? Então, consta esse perfil aí, certo? Ela é uma sigla especial, ó, você vê aqui, certo? São limas de ângulos longos para tornos, são limas agressivas que desbastam rapidamente, projetada para desbastar materiais moles, como alumínio, latão, bronze, ou composição destes, né? Deixando o acabamento mais liso. São usadas tanto em tornos como em bancadas. As bordas são lisas para manter cantos vivos, proteger as peças e evitar danos à castanha do torno, certo? E tem um corte simples, certo? Ou seja, ela é só num sentido, né? Sentido simples. A lima 2 em 1, né? Então, a lima 2 em 1, ela é tanto, olha aqui, FSB, então é uma lima chata, que ela é tanto mursa quanto bastarda, né? Ó, ela de um lado é mursa, de outro lado é bastarda. Então, é uma lima com dois tipos de serra em uma só ferramenta. Ocupa menos espaço e é mais leve para transportar, reduz custos, pois uma só lima executa o trabalho de desbaste e acabamento, desempenho superior comparado às limas mecânicas existentes no mercado, redução do tempo no processo de usinagem, pois não há necessidade de troca de ferramenta. E aí a gente tem a lima chata Meshcut, né? Certo? Ele vem com esse H, ó, certo? E ela é média, tá vendo? H e F, né? Então, é a lima chata. Picado especial e agressivo, indicado tanto para materiais maleáveis quanto para materiais mais resistentes. Evita empastamento de materiais maleáveis, né? Isso aí é uma coisa muito comum quando você utiliza lima chata com a dureza X para fazer desbaste em aço e, de repente, você utiliza essa para alumínio, né? Então, ela começa a ter esse empastamento, certo? Por isso que as limas, elas são selecionadas de forma diferente para diferentes tipos de materiais que você vai desbastar. Ganho de tempo na limagem e retém menos cavalo. Aqui a lima meia cana, né? Como você vê aqui no perfil, certo? Também, ó, ele é de forma H, ó, HB, HS.
Para utilização geral em superfícies côncavas, convexas, planas e para desbaste rápido de metais. O perfil é arredondado de um lado e chato de outro, sendo afilada na largura e na espessura. O corte da face é igual ao das limas chatas e paralelas, e o corte da costa, né, que é o lado arredondado, é duplo nas limas de meia cana afastadas e simples nas limas de meia cana mursa. Né? Então, ó, o corte do lado arredondado, ele é duplo na bastarda e simples na mursa. Certo? Importante isso aqui. Limas redondas, certo? Letra L, tá vendo? Tem perfil circular levemente afiladas, são muito utilizados para ajustar e aumentar aberturas circulares ou desbastar superfícies côncavas e tem corte simples. Limas quadradas, as limas quadradas são utilizadas principalmente para limpar rasgo de chaveta, ranhura, superfície em geral. Em tamanhos maiores, pode ser utilizada no lugar de limas chatas, por serem mais pesadas e terem 4 faces limadoras. E é levemente afiladas, possui corte duplo. Limas triangulares, né, que é o T, ó, aqui é o S. S e aqui já é o T. Ó. Certo? Essas limas têm medidas e formatos idênticos aos das limas para serras, porém, tem cantos vivos e corte duplos nas faces e simples nas bordas, né? Então, tem corte duplo na face, né, nas faces e simples nas bordas. Usadas para afiação de ângulos agudos internos e para acabamento fino de ângulos retos. E aqui nós temos a lima faca, certo? Que é o K. Então, aqui ó, tem o perfil de lâminas de faca e são usadas principalmente por fabricantes de ferramentas e matrizes em trabalho que tenham ângulos agudos. Possui corte duplo nas faces e simples na borda menor. Sua borda maior lisa. E aí nós temos a grosa, para casco de cavalo com espiga. Né? Então, esse tipo aqui, tá vendo? Então, ele já não é nem bastarda nem mursa, né? Já é grosa. Usada para desbaste com facilidade em casco de animal e dá acabamento nos cravos rebitados. Né? Então, por hoje é só, né? O que eu queria falar, o que eu estava querendo falar nessa aula, certo? É isso aí.